Christopher, fica comigo. Foi você que colocou a gente nessa situação, você! Você é tão fraca. Fraca não, eu não sou feliz, eu não sou feliz! Então vai buscar a felicidade. O título do filme é uma armadilha e ela funciona há quase 20 anos sem que quase ninguém perceba. A procura da felicidade parece prometer uma jornada até um sentimento, como se felicidade fosse um lugar que Chris Gardner precisasse encontrar no mapa, uma emoção esperando no final da linha, atrás da porta certa. Mas assista de novo, prestando atenção no que o personagem realmente faz em cada cena, e você percebe uma coisa estranha. Chris Gardner quase nunca fala sobre se sentir feliz. Ele fala sobre não repetir um erro. Ele passa o filme inteiro tentando provar uma coisa muito mais específica, muito mais dura e muito mais pessoal do que alcançar felicidade. Ele está tentando provar, com evidência concreta e irrefutável, que ele não é o próprio pai. Conheci o meu pai quando eu tinha 28 anos de idade. Eu já tinha me decidido, ainda quando criança, que quando eu tivesse meus filhos, eles iriam saber quem o pai deles era. Isso faz parte da história da minha vida. Chris Gardner vende scanners ósseos portáteis, equipamentos caros, complicados, que a maioria dos médicos não quer comprar porque já tem alternativas mais baratas. O filme, baseado numa história real, começa com ele já afundado, economias torradas no estoque desses aparelhos, aluguel atrasado, carro sendo levado pelo fisco por dívida de impostos. A esposa, Linda, exausta de trabalhar 2 turnos para sustentar a família, enquanto Chris tenta emplacar as vendas, vai embora para Nova York. Chris fica sozinho com o filho pequeno, Christopher Jr., de 5 anos. O Chris Gardner real, cuja autobiografia deu origem ao roteiro, cresceu no Wisconsin com um padrasto violento e alcoólatra, numa casa em que a mãe apanhava com frequência e ele próprio chegou a apanhar. O pai biológico nunca esteve presente de nenhuma forma, nem visitas, nem cartas, nem uma tentativa de contato. Gardner escreveu, anos depois, que decidiu ainda criança que se um dia tivesse um filho, esse filho jamais teria dúvida sobre quem era o pai dele e se aquele pai ia ficar. O filme não dramatiza esse passado com flashbacks, ele só deixa escapar, numa frase curta e sem ênfase, o suficiente para quem estiver prestando atenção reconstruir o resto sozinho. A partir daí, o filme documenta uma queda livre, com riqueza de detalhes cotidianos. Os dois dormindo no banheiro de uma estação de metrô, com a porta trancada por dentro, Chris segurando o filho no colo para ele não perceber onde estão. Filas em abrigos que enchem rápido demais, disputadas por dezenas de famílias na mesma situação. Um estágio não remunerado numa corretora de valores, a Dean Witter, com uma promessa no fim de 6 meses. Apenas uma vaga remunerada, disputada por 20 estagiários. Chris aceita, mesmo sabendo que vai precisar continuar vendendo scanners nas horas vagas só para sobreviver enquanto não ganha nada pelo estágio. A leitura mais óbvia, e a que o próprio marketing do filme vende no trailer, é a de resiliência genérica. Um homem pobre que trabalha duro contra todas as probabilidades e vence apesar das circunstâncias. É a fórmula clássica do sonho americano. Esforço supera adversidade, talento encontra oportunidade, final feliz garantido para quem não desiste. Não é uma leitura errada, é só uma leitura rasa demais para explicar por que esse filme ainda dói tanto assistir 2 décadas depois. O detalhe que o filme planta logo no início e que a maioria dos espectadores esquece de conectar com o resto da história é uma frase quase descartada sobre o próprio pai de Chris. Ele menciona, de passagem, sem drama, que nunca conheceu o pai. Não é uma cena grande, não tem música emocionante por trás, é praticamente um comentário de rodapé. Mas essa frase muda o eixo do filme inteiro, porque a partir dela, cada decisão de Chris passa a fazer sentido dentro de uma lógica muito mais específica do que eu preciso ganhar dinheiro. Repare na primeira cena em que Chris está brincando com o filho e o menino diz que quer ser jogador de basquete profissional quando crescer. O instinto imediato de Chris é desencorajar. Ele começa a dizer que a chance é pequena demais, que muita gente quer isso e poucos conseguem. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. É uma resposta racional, estatisticamente correta, o tipo de conselho realista que qualquer adulto cansado daria. Mas Chris se interrompe no meio da frase, visivelmente incomodado com o que acabou de fazer, e se corrige na hora. Diz pro filho que ele pode ser o que quiser, que ninguém deveria dizer o contrário, nem o próprio pai. Esse é, sem exagero, o momento mais honesto e mais assustador do filme inteiro. Por um segundo, Chris quase vira exatamente o adulto que ele jurou nunca ser. Aquele
que mata o sonho da criança antes que a vida tenha a chance de fazer isso primeiro, como se antecipar a decepção fosse um ato de proteção. E o mais importante, ele percebe, em tempo real, o que está fazendo e se corrige com uma urgência que só faz sentido se você entender que aquilo não era sobre basquete, era sobre repetir ou não um padrão. Esse padrão fica ainda mais visível na sequência de humilhações que Chris atravessa sem nunca deixar o filho perceber a gravidade real da situação. Espera aí. Pra onde quer ir? Eu não sei, pode ser pra onde morávamos. Você tem que fechar os olhos. Fecha você, eu quero ver. Quando os dois passam a noite no banheiro do metrô, Chris finge que é uma aventura, uma brincadeira. Distrai o menino com histórias sobre dinossauros enquanto tranca a porta e bloqueia com o próprio corpo para garantir que ninguém entre. Não é só instinto de proteção física, é controle absoluto de narrativa. Chris está decidindo, ativamente, qual versão da realidade o filho vai carregar na memória. Ele não pode controlar a pobreza, não pode controlar o abrigo lotado, não pode controlar o fisco levando o carro, mas pode controlar como o filho vai se lembrar desses dias e escolhe, repetidamente, proteger a criança da dor que ele mesmo sentiu quando era pequeno e sem pai por perto para suavizar nada. Há também a cena, menos comentada, em que Chris corre atrás de um dos scanners ósseos que foi roubado, o único que ainda tinha em estoque, o último ativo de valor que lhe restava. Ele persegue o ladrão por ruas de São Francisco, sem fôlego, desesperado, e a cena poderia ser só sobre dinheiro, mas assista à expressão dele quando finalmente recupera o aparelho. Não é alívio de quem salvou um bem material, é o alívio de quem evitou, por pouco, precisar admitir ao filho que falhou de novo. Cada perda material no filme é filtrada pela mesma pergunta silenciosa. Isso vai fazer meu filho pensar que eu não consigo cuidar dele, do jeito que ninguém cuidou de mim? A cena do exame final de admissão na corretora reforça essa leitura de um jeito quase cômico e ao mesmo tempo doloroso. Chris aparece sujo, sem ter tomado banho, porque passou a noite preso numa cela por dívida de trânsito não paga. Ele se recusa a desistir da entrevista, mesmo naquele estado, porque desistir não é uma opção disponível para alguém que decidiu, muito antes daquele dia, que a palavra impossível não seria repassada para o filho como legado. Vale reparar também na cena do cubo mágico, pequena e fácil de esquecer, mas estruturalmente importante. Chris resolve um cubo mágico no elevador na frente de um dos executivos da corretora, quase por acaso, sem nenhuma intenção estratégica. E é esse momento, não um currículo impecável, que abre a porta para o estágio. O filme usa isso como golpe de sorte, mas a cena carrega um significado maior dentro da lógica que estamos seguindo. Chris passa a vida inteira resolvendo o que parece impossível de resolver, com paciência, testando combinação atrás de combinação, até encontrar a que funciona. É a mesma lógica que ele aplica à própria vida e à tarefa de ser o tipo de pai que nunca teve, sem ter um modelo para copiar, testando, errando, ajustando. Há ainda a cena, curta mas reveladora, em que Chris leva o filho numa creche clandestina e maltratante, dirigida por uma mulher batizada pelas próprias crianças de Cinderela, que na verdade tranca os pequenos num quarto e os ignora. A fúria de Chris ali não é genérica. Ele confronta a mulher com uma intensidade que destoa do resto do filme, quase descontrolada, porque aquilo toca diretamente no núcleo do medo dele. A possibilidade de que, distraído pela sobrevivência, ele acabe expondo o filho a uma versão qualquer de negligência, mesmo que indireta, mesmo que não intencional. Ele tira o filho dali no mesmo instante e nunca mais o deixa em nenhum lugar que não possa vigiar de perto. E então chega a cena final. Chris, vem. O momento em que o gerente chama Chris numa sala e anuncia que ele foi contratado como corretor efetivo. É o clímax emocional óbvio do filme. Mas repare no que Chris faz logo depois. Ele sai do prédio, ainda de terno surrado, e chora sozinho, no meio de uma multidão de pedestres que nem olha na direção dele, todo mundo ocupado com a própria vida. Não é a cena de conseguir o emprego dos sonhos que qualquer trailer de filme motivacional teria vendido. É a cena de um homem que finalmente reúne
reúne prova concreta, palpável, inegável, de que quebrou um ciclo que vinha de geração em geração e que ninguém, além dele, sabe exatamente o peso disso, porque ninguém mais viveu a ausência que ele carregou a vida inteira. É por isso que o filme incomoda mais do que inspira, quando você presta atenção nesse eixo escondido. A maioria de quem assiste não está competindo por uma vaga de corretor de valores em São Francisco, mas quase todo mundo carrega alguma versão do medo de Chris Gardner. O medo de repetir um erro dos pais, de se tornar exatamente aquilo que jurou nunca ser, de transmitir para a próxima geração a mesma falta que definiu a sua própria infância. A felicidade do título nunca foi, de fato, o alvo real da narrativa. O alvo era muito mais concreto e muito mais urgente. Provar, com evidência que nenhuma dúvida pudesse contestar, que o ciclo podia ser quebrado, não para ele, mas para o filho que estava observando cada decisão, aprendendo, sem saber, o que significa ser pai. Isso fica ainda mais claro se você olhar para o que aconteceu depois dos créditos, fora da tela. O Chris Gardner real não parou de ganhar dinheiro na corretora. Ele fundou a própria empresa de investimentos anos depois, e uma parcela relevante do trabalho filantrópico dele, ao longo da vida, foi direcionada especificamente a organizações de apoio a moradores de rua e a pais solteiros em situação de vulnerabilidade. Não foi um interesse genérico por caridade. Foi a mesma pergunta do filme, respondida repetidamente fora da tela. Como impedir que outras crianças passem pela mesma incerteza que meu filho passou comigo? Chris Gardner não estava procurando felicidade. Estava procurando provas de que ele não era uma sentença herdada, de que o abandono não é destino automático transmitido de pai para filho como uma maldição sem solução. E o emprego na corretora, o terno novo, o salário, tudo isso era só o jeito mais visível, mais fácil de fotografar, de mostrar para o mundo e principalmente para ele mesmo que a sentença tinha sido finalmente revogada. O título do filme original em inglês, The Pursuit of Happiness, ainda carrega um detalhe que se perde na tradução. A palavra happiness está escrita errada de propósito, copiada de um grafite mal escrito que Chris via todo dia na parede de uma creche e nunca deixava de notar, incomodado, sem nunca corrigir. É uma pequena imperfeição, deixada visível o filme inteiro, quase como se o próprio filme estivesse dizendo, sem precisar de diálogo nenhum, que a busca de Chris nunca foi por um conceito abstrato e perfeito de felicidade. Era por corrigir, com as próprias mãos e com as próprias escolhas, um erro específico que vinha sendo repetido havia gerações antes dele decidir que aquela história parava ali. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.